Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao Dynamo Cash especial Febrabantech 2025. Eu sou o Teco Medina e estou com a missão aqui de trazer conteúdos que estão quentes aqui na Febrabantech. Muita gente circulando, andando, falando de inovação, de tecnologia. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante aqui, a Web3, né? Que deixou de ser uma promessa disruptiva para ser uma agenda concreta nas mesas de decisão dos grandes instituições financeiras. Coisas que antigamente estavam à margem do sistema tradicional, como criptomoedas, NFT, stablecoins e finanças descentralizadas, estão agora incorporadas por bancos, plataformas de investimentos e reguladores. Na essência, a Web3 propõe uma internet mais aberta, descentralizada e centrada no usuário. Nesse ponto que o sistema financeiro tradicional, representado por instituições como o Banco BV, o Itaú e as plataformas como a Foxbit, entram em cena. O que antes era um experimento de nicho, agora precisa de infraestrutura segura, governança sólida e confiança institucional para amadurecer e crescer. E nós vamos bater um papo muito interessante aqui, ó, com o Ricardo Dantas, da Foxbit, com o João Gianvecchio, da BV, e com o Alexandre Gomes, aqui da Dynamo. É isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por vocês estarem aqui. Primeiramente, eu queria que alguém aí explicasse para os outros complementarem do que a gente está falando, o que é isso, por que ela importa, por que a gente está gastando um podcast inteiro para trazer um assunto que nem todo mundo nem sabe o que é. Por favor. Eu falo deixar primeiro. Por favor. Tá bom. Primeiro os mais velhos, né? Vamos lá, Ricardo. Velho de cripto, assim. Velho de cripto, né? Bom, acho que a Web3, essa evolução da Web 2, né? A gente lembra da primeira versão da internet, só uma troca de mensagem. A Web 2, onde você tinha essa troca de mensagem de uma maneira mais distribuída, porém, você tinha uma instituição por trás. Uhum. Quando você vai para a Web 3, você amplifica essa distribuição, só que você deixa de ter uma entidade por trás dessa grande distribuição, né? Eu gosto de dar muito exemplo quando eu vou explicar a Web 3, que a gente saiu lá da televisão, a gente foi para o YouTube, Uhum. e o próximo passo é uma conexão praticamente direta, né? O YouTube hoje ainda controla um pouco, né? A televisão controlava a informação, o YouTube controla um pouco essa informação. Qual que vai ser o próximo passo? Aí vem a Web3, né? Essa total descentralização da internet, total descentralização da informação. Uhum. Então isso é uma mudança de paradigma que a gente já vê acontecer, né? E como essas mudanças, elas costumam ser talvez lentas numa forma da tecnologia, né? Mas quando ela é percebida, já aconteceu. Então a gente esquece, eu tento explicar para pessoas mais novas que antes você assistir falo pro meu sobrinho, você sabia que para assistir um desenho eu tinha que esperar às 9 horas da manhã do sábado para assistir aquele desenho? É praticamente impossível explicar para uma criança que não, eu tenho isso no YouTube. Uhum. Imagina daqui a pouco, né? É o rápido e de repente, né? Rápido e de repente. É o rápido e de repente, quando você menos percebe, a mudança já chegou. E olhando aqui para um aspecto um pouco do mundo financeiro, né? É você trazer algum certo grau de eficiência que hoje você não tem, né? Uhum. Então, um exemplo aqui bastante feliz, né? De redes sociais, de streaming, a brincadeira aí do seu desenho, né? Do desenho do Dantas com o sobrinho. Então, hoje, né? Quando você pensa em Web3, é você eventualmente poder fazer uma transação financeira 24/7, com um intermediário que não necessariamente você conhece, então você vai estar trocando um crédito, trocando alguma informação financeira com alguém que você não conhece em algum lugar do mundo que você também não sabe. Uhum. Acho que assim, o que a gente está falando aqui, as possibilidades são bem grandes e é uma revolução, acho que no sistema financeiro, que talvez a gente aqui no Brasil tenha visto no começo dos anos 2000 com a SPB, que trouxe uma camada de automação bastante grande para transações e para liquidações interbancárias, né? Então, o que a gente está vivendo parece lento, né? Mas a hora que acontecer todo mundo vai perceber, vai ser super rápido. É uma revolução que eu compararia ao SPB dos anos 2000 e que tem uma capacidade gigantesca de mudar muito a vida das pessoas. Eu costumo comparar a Web... Boa.
Eu costumo comparar a Web3, né? Ela já vem evoluindo, é uma ideia não de hoje, né? Já é uma ideia, uma concepção já do início dos anos 90, 80, você já tinha um conceito de uma moeda descentralizada, mas onde começaram a ter os primeiros insights de viabilidade técnica. Para os mais antigos vão lembrar do Napster, lembra? Do consumo de música, exatamente, que aí você começou a distribuir ou descentralizar o consumo de música. Né? Então você tinha ali, para consumir qualquer tipo de música, ficava na mão das gravadoras. Então hoje, por exemplo, você tem uma série de artistas independentes que produzem o conteúdo, bem ou mal, né? Aí vai consumir quem quer ou quem não quer aquilo, né? Mas você consegue democratizar muito mais a produção artística que você não tinha. Então o Napster foi justamente esse conceito de descentralização. Né? A partir dali começaram a entender que redes descentralizadas tinham um poder de trazer coisas muito revolucionárias. E foi a partir dali que eu acho que foi o grande marco, né, para começar a fazer viabilidades técnicas, não só para consumo de mídia, mas estamos falando hoje de mercado financeiro. E aí isso traz uma série de produtos, tá, que antes eram impossíveis por conta da própria burocracia e da dificuldade, né? Não só no Brasil, em todo lugar. Em todo mundo, né? E mais do que isso, além de você democratizar todo esse consumo, né, e a produção artística de uma maneira geral, a blockchain, eu costumo brincar que ela resolve problemas de confiança. Né? Então, quando você tem transações, que você tem intermediários que necessitam fazer alguma arbitrariedade ali no meio do caminho, você consegue ter uma blockchain que é uma rede de confiança. Né? Eu vou consumir a identidade, né? Você tem... todo mundo associa a blockchain a criptomoeda, né? E você tem uma série de aplicações que não só criptomoedas, tá? Mas também aplicações de identidade digital, aplicações de IoT, de supply chain, né? Que compõem essa Web3. Então, no nosso dia a dia, eu acho que é isso. Você falou da parte financeira. O que você acha que vai acontecer primeiro, que já está acontecendo? E você acha que não vai ter limite isso? Quer dizer, você já consegue fazer tudo, talvez? Bom, acho que assim, o primeiro exemplo do que já está acontecendo e aconteceu é o próprio Bitcoin, né? Que o colega aqui trouxe como exemplo, né? Então, 2011 foi, né? O Pizza Day? Pizza Day foi 2011, 2008 foi o Paper, né? 2008 o Paper, 2011 foi pago a pizza mais cara do planeta, né? O americano conseguiu pagar lá uma pizza usando uma criptomoeda. Algo até então impensável, você conseguir comprar alguma coisa se não fosse com dinheiro fiduciário do governo. Sem passar por um banco, né? Sem passar por um banco, exato. Aqui, então, acho que assim, a transformação ela já está acontecendo. Então, aqui no Brasil, a gente tem um exemplo bastante grande, bastante interessante de não Web3, mas que trouxe muito, né, a democratização de serviços financeiros para dentro aqui da população, que foi o Pix. O Pix é quase que uma porta de entrada para isso tudo depois, né? Porque tira um pouco do medo do cara, o cara entende pelo menos a rapidez e a lógica ali da coisa, né? Mas o Pix, ele era já um produto que é o próprio caso de uso, ele já era o caso de uso, né? Então, é um meio de pagamento que as pessoas começaram a utilizar no dia a dia. Então, você precisava pegar um táxi, você tinha uma mega dificuldade, porque você tinha que carregar dinheiro. Nem sempre o taxista tinha um cartão. Hoje em dia, com o Pix, você resolve tudo muito mais fácil. Preciso pagar o Dantas aqui, qualquer coisa, faça um Pix pro Dantas. Então, já a revolução, ela vem acontecendo. E a Web3, né? Então, você teve lá o advento das criptomoedas, então Bitcoin, Ethereum, você teve aqui no Brasil o Pix chegando e trazendo uma democratização bastante grande aqui para soluções e produtos financeiros para a população. E eu acredito que assim, a mudança ela vai continuar acontecendo agora numa segunda camada, que é com o Drex e com outras soluções. Então hoje, por exemplo, lá no Banco BV, segunda fase do Drex, a gente está trabalhando num caso de uso de tokenização da jornada de financiamento de veículos. Então aqui eu não estou falando só de uma transação financeira, estou falando de uma transação financeira e de um bem. Sim. Que você vai ter o registro desse bem também feito dentro de uma blockchain. E como que você faz? Não sei se você pode contar, como que faz? Porque deve ser mais rápido, mais fácil, mais barato. É mais rápido, mais fácil, mais barato e evita, e tem a questão da confiança. Sim. Evita a questão da fraude, né? Sim. Então, se eu fosse, por exemplo, vender o meu carro para você, não que eu não confie em você, tá?
Mas e aí, como é que a gente faz? Você assina o teu documento primeiro, vamos junto ali no cartório, e eu faço o É um pitch pra você. estresse, né? Estresse, Sempre foi um estresse aquilo, né? E aqui- Você tinha que pedir aquele cheque do banco que era cheque administrativo. administrativo. Só podia assinar, só podia receber a pessoa partir do nominalmente. É, mas né? o banco garantia aquilo, né? Exato. O que a gente está desenhando é assim, é o Drex como camada, como plataforma de liquidação, e você vai ter outras redes de outras autarquias interoperando com o Drex. Então, o Senatrans e Destrans é um exemplo de outras autarquias que vão ter lá todos os registros de automóveis sendo feitos dentro de uma blockchain, Aham. e você vai ter lá, obviamente, a posse do teu veículo e um token que é todas as informações que você tem hoje do seu carro, como se fosse o documento do carro. Uhum. Chassis, placa, cor, etc. E uma vez que eu vou vender, por exemplo, a brincadeira que eu sempre faço é que eu sempre uso aí nos painéis é o Tempra 97 a álcool, né? O que não pega fogo. Vou vender meu Tempra para você, putz, é programar. Você vai programar o teu dinheiro, eventualmente o teu financiamento, o teu CCB que você vai pegar com o teu banco. Eu vou programar eu vou ter o aceite falando, olha, eu estou vendendo meu carro para você. Uma vez que eu tenho o start, que o dinheiro chegou na minha conta com um contrato inteligente, a transação ela acontece de forma de forma atômica. Sim. Então, eu já recebo o dinheiro na minha conta, eu já transfiro já a posse do documento do veículo para você. Sim. Então, aqui, assim, é um exemplo de coisas que já estão sendo testadas, já estão sendo prototipadas. Aí dá para ir mais longe. Então, hoje, né, no Brasil, você tem uma dificuldade bastante grande com colateralização de crédito. Tá. Então, putz, você precisa pegar lá uma propriedade rural, ou até mesmo o exemplo do veículo, né? Então, se você vai pegar um crédito com garantia de veículos, você precisa marcar que aquele veículo ele tá com empréstimo. Tá com empréstimo, senão o cara dá o veículo de Isso. colateral de umas 10 coisas, Uma né? vez que você tem tudo isso dentro de uma rede, que você tem lá todos os participantes, os validadores, você reduz fraude, você consegue mais fácil colocar eventualmente o teu colateral como garantia de uma operação de crédito. Uhum. Então, assim, quando a gente pensa muito em democratização e olhar que o sistema financeiro vai ser mais eficiente, é isso que eu imagino que para onde a gente está caminhando. E as criptomoedas, acho que assim, é uma camada a mais, é um meio a mais que você vai ter aqui, que vai complementar aqui todo esse arcabouço de... Você me fez lembrar, você quer um exemplo, já que a gente falou do 1990, antigo, a história da só Fox tem os Fit, dinossauros só aqui. dinossauro, né? Mas a história Era do da bit Fox Fit, lascado. ela começa num grupo de Facebook. Então, assim, não existia identificação. Então, o Canhada, o Guto, eles tinham um ID digital, porque comprava-se e vendia Bitcoin através de grupos de Facebook. Não existia uma corretora. Ou as que tinham, não tinham ainda esse processo tão grande. E o Canhada, que é o nosso fundador, para ele conseguir dinheiro, ele usava um site que chamava BTC Jam, que foi um dos primeiros casos de DeFi, onde ele pegava o Bitcoin adiantado, ele negociava uma taxa de juros com uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Então foi um dos primeiros casos de DeFi, 2012, 2013. Ele recebia o Bitcoin, essa pessoa confiava ou pelo colateral ou pela ID digital. Então, Que o Canhada era o Canhada. que o Canhada era o Canhada, e o Canhada era o Canhada porque ele tinha uma cara no Facebook. Ele pagava os juros e recebia o Bitcoin e depois devolvia. Então, esse processo, sim, da descentralização, essa mistura do Web 2, Web 3, o exemplo que a gente tem hoje, ele já vem acontecendo. Uhum. O que vem gostei muito dessa expressão, devagar e de repente, é que a usabilidade, a nossa adoção vai cada vez ficar mais fácil. Uhum. Né? Então, se a gente lembrar ainda do ID digital, lembra que para a gente pegar um Uber, antigamente, a gente precisava do login via Facebook. Verdade. Então, foi o primeiro caso de ID digital. Né? A usabilidade veio, se transformou no CPF. O que vai acontecer? Falando de blockchain, não só falando de a parte financeira, eu acho que o ID digital da blockchain vai ser mais representativo, talvez, do que o nosso CPF ou do que um social login. Então, a gente está nesse processo.
sim, vai acontecer Porque ele é um muito ID rápido. muito forte, né? Extremamente difícil de Difícil. fraudar ou de ter problemas. Opa. E esse é um outro ponto extremamente importante, né? A Web3, ela está tendo uma maturidade muito grande. Como ela está entrando no mundo dos bancos, que já tem toda essa resiliência cibernética de anos, né? Salvando, né? Enfim, protegendo ativos, né? Você cria toda essa resistência cibernética e esses mundos eles estão entrando em rota de colisão. O que vai trazer toda a resiliência, toda a inteligência, toda a experiência, né, de armazenamento de ativos, né, sejam eles físicos ou digitais agora, para um mundo muito mais... que um mundo Web3, que ele meio que o protótipo, meio que experimento, começou a entrar realmente na vida das pessoas. Né? Saiu da nerdolândia ali, né, que somente os nerds ou pessoas extremamente especializadas conhecem, operam Bitcoin, e isso vai começar a entrar na vida das pessoas. Tá? E nesse ponto, obviamente, a gente ajuda aí a proteger, né, e fazer toda a parte de proteção cibernética, né, mantendo, armazenando. É difícil você entregar, por exemplo, né, uma chave privada para um ser humano comum, né, uma pessoa, um afegão comum, vamos dizer assim, né, ali no dia a dia. E esse papel, por exemplo, os bancos têm um papel fundamental, que ele vai armazenar, ele vai manter essa custódia, ele vai fazer exatamente o que ele continua fazendo, o que ele sempre fez, essa é a especialidade dele, você entregar bens, entregar Banco tem confiança. papel de cofre, né? Exatamente, esse é o ponto. Né? E aí, imagina, eu acho que o papo é esse mesmo. E a gente ter esse bem, esse ativo protegido dentro do banco, e aí o banco vai criar todas as facilidades, tirar essa complexidade de operar desse mundo e entregar no aplicativo ali de você comprar e vender, fazer uma transferência como o Pix, né? Facilitar a vida. O papel dos bancos é justamente facilitar a vida do cidadão ali no dia a dia, né? E o papel da tecnologia é criar coisas mais novas, mais... Isso que você falou que está acontecendo no BV, o exemplo que você deu, a gente já encontra isso em todos os lugares, já está acontecendo? Não, isso aqui é um projeto piloto dentro Tá. do arcabouço do sandbox lá do Drex, que o Banco Central trouxe. E a gente já está tentando pensar em formas de, até mesmo antes do Drex, mesmo antes dos Detrans, e todo mundo está integrado, como que a gente já consegue trazer melhorias na experiência do meu cliente, para o meu cliente já começar a perceber um pouco desse mundo, que a gente brinca, né? Do Web 2.2,5, não 3. Não 3, Exato. Pô, 2,5. E aí, assim, acho que complementando um pouco também ainda da última reflexão nossa aqui, acho que um pouco, né, do que vai fazer a escalabilidade do mundo Web3 chegar ali nas pessoas e ter volumetrias muito maiores do que tem hoje, que já são grandes, né? É você ter a usabilidade e a experiência fácil para o usuário. Então, acho que o Dantas trouxe um exemplo bem legal aqui, mas a usabilidade é complexa, né? Você precisa estar ali, verificar quem é quem e tal, e, putz, não é simples, né? E o próprio regulador continuar trabalhando forte nas pautas de regulamentar cada vez mais essa questão de criptos, de Web3 e tudo mais. E esse trabalho já vem sendo feito, né? Então Todo mundo tem elogiado muito aqui os reguladores, né? Tanto pelo que tem sido feito, quanto pela velocidade que tem sido feita. Parece que a gente está caminhando bem melhor que os pares. Tá todo mundo satisfeito com isso, né? É até curioso elogiar isso no Brasil, né? O Banco Central, ele sempre teve uma posição considerada inovadora, né? Acho que há muito tempo, começar pelo Pix, eu participei do grupo de trabalho do Pix em 2018, então assim, já era falado sobre isso. Falando de criptomoedas, a gente está desde 2018, 2019 também, participamos pela primeira normativa, as portas são sempre abertas, eles querem fomentar, por quê? Porque é um diferencial que a gente pode ter no Brasil. Né? Nosso sistema financeiro, ele, de certa forma, é exemplo de tecnologia para vários lugares, né? Então, desde cartão de crédito, aproximação, Pix, Open Banking. Então, a gente está num movimento bem forte. E eu acho que a parte legal é que eles têm ouvido o mercado. Né? Então, acredito que esse ano deve vir uma regulação já bem mais clara do que pode e o que não pode fazer. Foxbit ficou todo esse tempo nessa zona cinza, mas a gente sempre teve claro o que não podia fazer. Acho que esse era o importante da inovação. Porque se não pode fazer o resto, a gente vai lá
e vai desafiando e vai Mas é ajudando. importante ter a regulação também para separar o joio do trigo, separar as coisas, né? Porque às vezes é um cara que faz errado e parece que todo mundo faz assim, ou um cara faz uma coisa, parece que é isso aqui, né? Sim. Até porque você define a regra, né? Você deixa a regra clara para todo mundo, né? E aí a gente caminha para o mundo não do DeFi, né? O CityFi. O CityFi, onde você vai viver, sim, um mundo descentralizado, mas com um certo nível de governança, um certo nível de segurança. Você vai ter os bancos trabalhando em parceria com uma Dynamo, sendo o cofre da tua cripto, do teu token, do teu veículo. Acho que assim, tem... Só lembrando, desculpa, mas acho que tem uma coisa que... sempre quando surge uma tecnologia, a primeira coisa que a gente pensa vai destruir a outra. O Uber vai acabar com o táxi, o Airbnb vai acabar com o hotel. Convive, né? E no final do dia você convive e você começa a achar nichos, você começa a achar segmentos. E normalmente você melhora a anterior, né? Exato. Então, assim, quando o Bitcoin foi criado, lógico, os maximalistas falaram assim, vai acabar com os bancos. Não. Vai acabar a moeda fiduciária. Vai acabar a moeda fiduciária. Hoje a gente está vendo o contrário, uma adaptação. E tudo bem. Coexistência. As coexistências. O Napster foi um ótimo exemplo. Né? O Napster ia acabar com a indústria da música. Hoje, ela mudou completamente. Mas... que acabou foi Spotify. Mas no final do dia, o que aconteceu? Os streamings surgiram. Sim, exato. Né? Então você coexiste com a TV aberta, com o streaming. Então acho que no mundo você falou da história do seu sobrinho com o desenho animado. E minha filha que olha 300 CDs e fala, o que é isso? Eu falo, a gente antigamente ouvia a música, ouvia como, onde? Eu falei, tinha um aparelho que a gente colocava... É uma loucura, né? O que a gente faz com esses CDs, com essas coisas, né? Com esse DVD? Era status aquele móvel, né? CD. Não, e era e disco de vinil, né? Que o negócio ainda mais... o disco de vinil agora voltou, né? Virou vintage. Mas era legal você pegar o encarte, você abrir, tinha umas fotos da banda e tal. Era o... Cara, você ficava ritual, feliz, né? A letra da música. Pois né? A letra da música. Eu acho que o grande ponto aqui é como os incumbentes, os tradicionais, eles vão... Obviamente, os incumbentes vão chegar trazendo inovação, trazendo um monte de coisa nova. Caso aqui da Foxbit, player sensacional, que vem fazendo várias coisas super interessantes. E como que os tradicionais vão se adaptar e vão trabalhar em parceria com os incumbentes. Acho que esse é o segredo do negócio para, de fato, o cliente conseguir perceber... a melhoria de fato chegando ali no dia a dia dele. Pensando aqui no nosso caso, aqui no nosso mundo aqui, em serviços financeiros. Né? Tem um ponto importante, né? O Pix ele trouxe uma experiência muito importante para nós, que foi a bancarização, né, de grande parte da população. Ainda mais ou menos, né? Vai lá. Mas assim... Foi a pandemia com o Pix. Porque assim, o cara, eu concordo com você em termos, o cara hoje tem a conta, o cara nem tinha conta, né? Exato. Mas o cara não tem acesso a um crédito, o cara não sabe o que é um crédito. Então, mas esse é o cara ponto não sabe o que é um produto de investimento. A gente tem que caminhar. Esse é o ponto que eu queria colocar, o que a Web3 vai poder trazer. O caso de uso que a gente está usando, né? Desenvolvendo em conjunto aí no Drex, é o CPR Verde. Ou seja, você tem fundos internacionais com muito dinheiro querendo preservar a Amazônia. Tá? E você tem o produtor rural lá na Amazônia louco para conseguir identificar esse dinheiro. Qual que é o problema? Se eu estou colocando dinheiro no lugar que realmente está sendo preservado. Como é que eu controlo isso? Mais uma vez, a blockchain resolve um problema de confiança. Tá? Se eu mando dinheiro e tem um mecanismo muito forte, né? Imagens de satélite, né? Enfim, uma série de mecanismos ali que eu consigo controlar aquela área e ter certeza absoluta de que aquela área está sendo preservada. E se aquele produtor rural não cumprir com o contrato, automaticamente o dinheiro volta para o investidor. Então a segurança que eu tenho isso, a quantidade de fundos, a quantidade de dinheiro para ter... Isso é um exemplo de caso. Nós temos inúmeros casos, como o João falou, né, de fundos de investimento, acesso a crédito, confiança. Esse exemplo é espetacular, né? Porque, assim, isso. É uma área no meio da Amazônia que você vai conseguir fazer monitoramento em real time e ver se o cara está cumprindo aquilo que ele falou. Exato. Eu acho que essa história da confiança assim, é a coisa mais importante que tem sempre. E eu acho que as pessoas ainda, por não entenderem ou não fazerem, não perceberam a magia que é isso. Exato. Esse exemplo do carro é transformador, porque fácil, né? só quem comprou, vendeu um carro usado alguma vez na vida sabe o estresse que é. A partir do momento que você faz de outra maneira, você nunca mais faz como era e você vira um defensor daquilo
para o mundo, porque era bizarro, dar o cheque, dar a chave com uma mão, o cheque. Aí você levava gente pra te ajudar. É isso, você marcava no cartório, porque tinha que reconhecer FIR. Cara, era um estresse. Você falava, cara, pra que tudo isso? É que nem aquela compra online que você vai no lugar escuro, tranquilo, né? Você sabe se o cara vai estar armado ou não. Até hoje eu não consegui vender meu maré por causa disso. Não, e fora Nada que... contra os carros da Fiat. E fora que é uma situação que é estranha, mas a gente se acostumou, que é o Dantas vai comprar o meu carro, aí eu assino o documento, ele me vê... Você tem que autenticar o documento. Então, isso que eu ia falar, ele me vê, mas ele não, o governo ou ele não reconhece que aquela é minha assinatura. Exato. Me forçam a ir até um cartório... Isso. Do outro lado da cidade, pegar um trânsito, gastar uma grana para que um cara com o bonezinho da Gaviões da Fiel para trás bata um carimbo e fala, ele é ele, e essa assinatura é dele. E só aí é que era seguro fazer isso. O que é uma insanidade, né, cara? Eu acho muito legal esse seu termo que colocou. Uma vez que você faz, você sabe a dificuldade. Então, voltando também nesse critério de inovação, quando a gente colocou o primeiro cartão de crédito para uma compra online, foi aquele negócio. Nossa, é verdade. Será que medo? Será que eu vou pôr? Mas dá para eu confiar nessa instituição que vai perder meu dado? Aí você começa, hoje tá ninguém lá guardado. Exato. Como uma custódia, uma informação, um dado. Então, eu acho que essa mudança... blockchain resolve muita coisa que a gente nem percebe. Né? É que a gente vai começar a sentir. Tem uma coisa um exemplo que você falou de ID digital, para mim é um tema. Sou de cripto, mas eu adoro. Toda vez que você chega num hotel, você preenche os mesmos dados que você preencheu na internet. Exato. Eu olho aquilo e falo, meu Deus do céu, cara, isso aqui é uma coisa tão E que são os mesmos em todo hotel. Se você viaja a trabalho toda semana, toda semana você põe... Olha que coisa contraprodutiva para você, para o hotel, porque ele tem que passar aquilo ali com uma base de dados, que ele vai ter que garantir, porque ele vai te mandar a nota fiscal, né, porque ele é obrigado a te mandar a nota fiscal eletrônica. Cara, olha o tempo que a gente perde dentro desse processo. Então, o blockchain ele vai acabar mudando tudo isso, e o tema da custódia, né, a gente fala muito da custódia financeira, mas não, a custódia financeira, a custódia de dados, a custódia desses contratos processo, também. Desses contratos, isso é algo que, assim, acho que talvez as instituições ainda não entenderam esse próximo passo. Esse é o ponto, né, de você controlar a sua informação, né, com quem eu quero compartilhar minha informação. Tal empresa está acessando minha informação. Estou fazendo uma compra online, ela pega meu cadastro ali e, de repente, você vai poder ter a oportunidade de compartilhar. Olha, tal empresa, loja XPTO.com lá, está querendo você está comprando nela, ela está pedindo essas informações. Seu telefone, seu endereço, ok, ela precisa para me entregar o produto, seu cartão de crédito para fazer o pagamento, mas ela está pedindo o meu tipo sanguíneo. Mas por que ela está pedindo meu tipo sanguíneo e eu não quero compartilhar essa informação com essa empresa, né? Então eu vou ter o poder de poder falar quais dados eu quero compartilhar, né? E que tipo de dado eu quero compartilhar com essa empresa, né? E questionar também, falar, por que ela está querendo pegar uma informação que não faz sentido, né? Eu posso eventualmente colocar a decisão minha, mas esse poder de decisão fica na mão do usuário, do indivíduo, né? Por isso que surgiu lá a GDPR na Europa, né? Aquela conscientização de compartilhar os dados. As Big Techs hoje sabem mais da sua vida do que você mesmo, né? Mas esses dados você tem que proteger. Eles têm que estar protegidos de alguma forma. E aí, nesse ponto, né, o Estado está lá, né, a GDPR veio justamente para esse conceito de proteger a sua informação, de você ser o decisor de quem pode ou não acessar a sua informação. O Dantas, tira uma dúvida curiosa, né? Eu acho que eu falei aqui, não lembro se eu falei aqui no podcast, eu falei antes para você. Eu, enfim, trabalhei no mercado financeiro a vida inteira. Eu já tinha ouvido falar de Bitcoin, mas a primeira vez que eu fui em algum lugar ouvir falar sobre isso foi num evento da Foxbit. Isso deve ser 16 ou 17, talvez. Até brinquei que o Safiri foi a primeira pessoa que eu conheci que defendeu a compra de Bitcoin, e era um papo, era um assunto tão esquisito, mas ele foi o primeiro cara que eu levei a sério, que eu falei, cara, esse cara, ele é maluco, esse assunto é esquisito, mas ele tem um ponto. Ele tem um ponto. E aí, parece que faz 100 anos, mas foi outro dia, né?
esse assunto ele saiu de um microgueto pro main, né, pro Main Street, né? Todo mundo fala disso, todo mundo tá ligado nisso, todo mundo sabe o que é isso. Até estranhamente, né, pelo perfil do brasileiro, o brasileiro tem mais, investe mais em criptoativo do que em bolsa e do que no tesouro direto, Sim. o que é uma coisa que é estranha pro perfil conservador que o brasileiro tem. Mais ou menos, né? O brasileiro aposta em bet de monte. Né? Pois é, mas, mas posso falar, eu que tive que fazer isso a vida inteira, tenta convencer uma pessoa a colocar dinheiro num fundo de ação. Não convence. Você vai ver a briga, ih, mas vai cair, mas o cara ele sofre. Mas... Tesouro direto, que coisa mais... Não, é que o tesouro direto é estranho, porque o tesouro direto é a coisa mais conservadora, né? Mas me estranha, porque essa pessoa que não quer colocar dinheiro num fundo de ações, colocar numa cripto, né, é uma coisa. Só que agora, de um tempo para cá, os bancos todos estão nisso aí, estão entrando, estão abraçando. O que primeiro, né, o que mudou para vocês? Isso melhora porque é mais gente nessa festa? Ou agora também a concorrência... agora vocês pararam de bater, né, de amarrar cachorro com linguiça e estão tendo que brigar com o banco para valer. Tem muita coisa nessa pergunta toda, né? Então, assim, a gente tem um primeiro ponto, a criptomoeda, a criptoeconomia, a blockchain, ela foi a primeira das inovações pós-internet que ela já nasceu global. Então, uma corretora está aqui, está nos Estados Unidos, está na China no mesmo dia. É uma inovação tecnológica que ela impactou diretamente o setor financeiro. E antes da inovação tecnológica, ela vinha um Napster. Veio mexendo no... Ninguém perdia nada com aquilo, né? Quem perdia era o músico. O músico. Mas a criptomoeda ela estourou como uma alternativa financeira, como uma tecnologia. Isso tudo muito rápido, com N conceitos por trás. Vamos falar de Bitcoin, vamos lembrar da crise de 2008, subprime. Então, no momento de revolução, já com a internet. Então, isso aconteceu tudo muito rápido e muito grande. Né? 2015, 2016, já estavam no momento, e eu me coloco ali, acho que foi a primeira grande fase de cripto que saíram dos nerds e começaram a aparecer um pouco dos Safires, Dantas, vou falar até o Tota lá do MB, amigo nosso, por quê? Pô, eu era um cara de tecnologia, fui impactado e comecei a olhar aquilo. Eu era head de estratégia da Múltiplos, trabalhava com loyalty. Quando eu fui ouvir disso dentro de um projeto da IBM e ao mesmo tempo conheci o pessoal do mercado Bitcoin, eu falei, opa, tem coisa aqui. Só que você ia em evento cripto, só tinha maluco. Acho que eu só vi, talvez a gente era um dos mais normais, só tinha maluco. Então aquilo é difícil você gerar uma certa credibilidade. Então foi uma mudança que a partir de 15, 16 talvez começaram a entrar um pouco de um outro perfil, né, de pessoas de mercado que já conseguiam ter uma explicação um pouco mais conceitual, não é os bancos vão morrer, tem uma tecnologia por trás. Então acho que esse foi um primeiro movimento. O segundo ponto, como o João colocou, brasileiro. O brasileiro, se você perguntar para qualquer mercado de tecnologia, os caras querem testar o Brasil por quê? O brasileiro é viral. O maior mercado do WhatsApp no mundo, Brasil. Facebook, onde estourou depois dos Estados Unidos, Brasil. Brasileiro Orkut, é viral. que só deu certo aqui. Orkut, só deu certo aqui. O brasileiro é viral. O negócio parece que... A pior coisa que pode acontecer na vida de um estrangeiro, arrumar briga com um brasileiro na internet, né? Concorrer num jogo, num Oscar, em qualquer coisa. A gente tá no top trend do Twitter direto. Então, assim, o brasileiro é viral. Então, quando deu aquele boom de 16, 17, uma oportunidade de ganhar dinheiro com esse negócio de tecnologia, tal do Bitcoin, isso foi o primeiro boom, né? Então... A gente lembra aí dentro do mercado que até 16 você não tinha quase ninguém. Foxbit final de 2017 tinha transacionado no ano 2, 3, talvez 30 milhões de 16. 2017 foi no campo 1 bilhão. Né? 2018, 2019 chegou a nossa conta corrente, aparecia depósito, a gente não...
Sabia nem de quem Não era. sabia nem de quem era, né? Então tem essa coisa viral. E por outro lado, os bancos sentiram. Por quê? Era um dinheiro que saía de algum lugar. Uhum. Então a gente, hoje, eu brinco com Até porque o vários banco diretores. consegue, né, monitorar para onde está indo, né? Excelente ponto. Esse é o ponto, né? Os bancos começaram a ver. Eles começaram a ver. Falam- Perda de cliente e de depósito à vista. Falam que o Itaú foi atrás da XP porque perceberam isso, né? Começaram a perceber que tinha muito depósito para lá. Falaram, o que é isso aqui? É. Quando foram ver, falaram, cara, é melhor a gente comprar isso aqui, que esses caras estão tirando dinheiro daqui e mandando para lá. 19, 20, 18, 19, 20, a gente quase não conseguia ter conta bancária. Sim. E eu tentava sair do Santander da minha conta para Foxbit e não deixavam. Por quê? Liga no atendimento. Aconteceu isso comigo. Explica no atendimento. Por que você quer? Eu falei, quero comprar, mas meu dinheiro. Não, mas é um risco. Existia um saque para te bloquear dentro desse processo. Então, acho que os bancos sentiram, né, sim. Ao mesmo tempo, existe uma curva de maturidade, assim como existiu do 2008 para 2015, do entendimento do que é. Uhum. Né? Isso aqui não é um dinheiro só de lavagem como foi. Sim. Tinha muito disso, né? Ainda tem. Internamente, quando eu comecei a falar de cripto, de blockchain, Demonizaram. Eu queria guarda isso aí, que eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que ainda é uma coisa Ainda muito... tem. E aí, o que aconteceu? Sim, os bancos começaram a perceber, né, o dinheiro saindo. Ao mesmo tempo, a opinião foi mudando. Então tem uns memes muito legais do Larry Fink, da BlackRock, que em 2019 ele fala que isso é... não quero nem sei o que é. 2020... nenhum cliente meu pede. 2021, olha, talvez é interessante. O próprio JP Morgan, né, que continua recusando, mas agora incentiva os clientes a comprarem. Não, Exato. o JP Morgan aceita já crédito colateralizado. em cripto. Ele continua dizendo que acha ruim, mas agora faz negócio. E aí, pra gente como corretora, e a gente tem a visão de tecnologia, eu falo muito isso ainda no Foxbit. Pessoal, isso aqui a gente está em informação. Uhum. É o mercado em informação. O mercado em informação você não briga contra, você se adapta. Então hoje a gente está aqui na Febrabantec porque a gente provê essa infraestrutura para os grandes bancos. Uhum. Então temos grandes bancos hoje comprando e vendendo criptomoeda através da infraestrutura da Foxbit. Então, por um lado, ele pode ser um concorrente, por outro lado, ele é um parceiro e ainda tem muito por vir. Uhum. A própria conversa nossa com a Dynamo, porque eu falo dentro das instituições, não quero saber de custódia. Foxbit tem aqui a infraestrutura e liquidez. Quem são os seus custodiantes hoje? Vocês têm que conversar com eles porque é um conhecimento que você, como banco, tem que ter, né? Até conceitualmente Bitcoin, porque quem é Bitcoin raiz fala, você tem que ter sua própria carteira, você tem que saber... Autocustódia, né? Autocustódia. Os bancos têm que entender esse processo. Sim. Tem que ter seus parceiros para isso. A Foxbit não é uma custodiante. E a custódia não pode ser negligenciada. Ela Não. Não pode nunca, assim. Esse é o grande ponto, tá? Diferente de um certificado digital, se ele vaza, você revoga ele deixa de existir. Se você not your keys, not your coins, né? Ou seja, se você não tiver posse dessa chave, você não tem posse da moeda. O conceito do Bitcoin é basicamente o seguinte: o seu saldo bancário ele está numa rede descentralizada, o seu dinheiro ele é reconhecido de uma forma descentralizada e através de um endereço público você consegue saber quanto tem aquele saldo. É um pouquinho diferente do que um banco, né? Que para você saber o seu saldo, você tem que entrar na sua conta com suas credenciais e aí você tem acesso total. Então, esse seu endereço público, que seria equivalente à sua conta corrente, né, e agência ali que você tem do banco, você consegue, de forma pública, identificar o saldo daquela conta, tá? Agora, o que protege você para ter acesso àquele saldo, né? Você fazer a transferência daquele saldo de uma conta A para uma conta B. É a chave privada, tá? Então, se você perder essa chave privada, se você negligenciar essa chave privada, expor ela de alguma forma, você perdeu literalmente todos os seus fundos. Então, esta proteção, e obviamente que a maioria dos brasileiros, né, a maioria
que não nerds, né, que conseguem ter a consciência de que hoje o brasileiro ele compartilha a senha, né? As 12 palavras. As 12 palavras, Hoje é os sempre mnemônicos. 1, 2, 3, 4. Exato. Então, como é que eu vou dar uma chave de 36 ou 64 caracteres alfanuméricos? É impossível você decorar isso. Então, você tem que armazenar muito bem e o banco ele vai fazer esse papel para proteger isso. Né? Ele tem mecanismo para proteção dessa chave, entendeu? Ele vai armazenar isso de uma forma bastante resiliente. Tá? Então, esse é o grande papel. E esse é o grande segredo. Você tem que deixar isso armazenado de uma forma muito, muito, muito bem protegida. E para nenhum cyber CryptoPunk matar gente, Exato. existe a opcionalidade da pessoa fazer a sua autocustódia, tá, gente? Exato. É uma opcionalidade. Aí, assim, esse é o grande... Você quer segurança Beleza. ou liberdade? É muito simples. Eu acredito que 90% das pessoas querem segurança. Mas você pode ter liberdade e... Exato. E quem consegue operar, quem consegue entender tecnicamente como opera e a importância, né, e como você vai armazenar essa sua chave, porque você pode armazenar numa folha de papel, guardado no cofre da sua casa, você pode armazenar num pendrivezinho chamado, né, enfim, um hardware pessoal seu que você pode armazenar, mas o fato é que o dinheiro é eletrônico e eu tenho que ter uma resiliência em cima daquilo. Bom ponto, João. Eu achei esse ponto, essa é a maravilha. Eu junto esse ponto a gente tentar explicar o desenho para as crianças. A gente vem de uma geração que a gente depende, a gente foi acostumado à custódia bancária, custódia terceirizada. Então, ele é um processo, né? É uma curva de maturidade, tanto para as instituições quanto para as pessoas. Talvez o meu sobrinho, quando eu começar a trabalhar daqui 10 anos, ele vai ter a custódia própria dele e falar assim, nossa... Ele nem vai acreditar como é que era feito antes. Você deixava o seu dinheiro com alguém? Entendeu? Por quê? Então, acho que tem, junto a essa tecnologia toda, tem essa questão geracional, né? Do se acostumar a esse processo. Hoje, assim, concordo, pode ter essa disrupção, né? Da nova geração querer fazer. Mas ainda assim, as pessoas prezam por segurança, cara. Não, eu acho que a segurança, ela existe das duas maneiras. E volta àquela situação. Não quer dizer que você vai ter um Web3, DeFi, você não vai ter banco. Sim. Não é porque você vai ter o Uber, você não vai ter o taxista. Tanto que eles convivem hoje, né? Exato. Assim, é isso aí. Eu carrego na minha mochila uma wallet que não tem nada. Assim, só uma wallet vazia, só pra dar de exemplo pro pessoal. Cara, o pessoal fica doido. Fala, mas tem cripto aí? Fala, lógico que não, né? Você acha que eu ia ficar carregando o negócio da minha mochila? É pra dar de exemplo. O pessoal fala, mas o que é isso? Cara, isso aqui, ó. Você ia falar agora há pouco da história de todas essas histórias ruins ao redor do assunto, né? Lavagem de dinheiro, todo fraude, todo filme de aventura, o sequestro é pago em Bitcoin, cripto, é sempre isso, tal. Isso atrapalha muito, não tem o que fazer, ou dá para fazer alguma coisa? Cara, isso atrapalha muito. Principalmente você estando dentro de uma instituição financeira tradicional, no caso nosso lá do BV, de 37 anos, né? E aí o que você tem que fazer é educar. Trabalhar, fazer o education interno e externo muito forte. O endomarketing. O endomarketing. Você convidar uma Dynamo, você convidar uma Foxbit para ir falar com o seu board, para ir falar com a tua área de compliance, PLD, com o teu jurídico, explicar como funciona, explicar que você vai fazer o KYC, o Know Your Client, do seu cliente. Você tem ferramentas que você consegue fazer o rastreio da transação, que é o Know Your Transaction. Então você sabe que eventualmente aquela transação ela não veio de uma lavagem de dinheiro, não veio de um lugar que foi provindo de um terrorismo. Você vai construindo, é uma agenda de médio prazo. Então, lá no BV a gente começou essa discussão de blockchain, vou nem falar de cripto, blockchain como um todo, né, ativos digitais, 4, 5 anos atrás. E aí é tijolinho por tijolinho, você vai quebrando barreiras, você mostra, você pega, você faz um caso de uso, mostra que funciona, que de fato traz uma eficiência, você mostra que você está perdendo cliente, que os clientes estão indo, o brasileiro é viral, gostei dessa, né? O brasileiro tá indo para cripto, lá o questionamento que eu tinha é, cara, mas o cliente BV, ele tem esse perfil de cripto? Eu falo, cara, tem, cara. A gente precisa, é um produto de prateleira que todo mundo tá partindo para ter. Por que não, né? Então, de novo, a gente está estudando, eventualmente de ter. É que eu acho complementando isso,
como a caneta está na mão, né, a caneta pesada das instituições, das empresas, está na mão, normalmente de pessoas mais velhas, Sim. né, e os mais velhos sou eu para cima, né? Eu acho que nós temos uma... Assim, não é que a gente torce para que dê errado. Porque a gente a essa altura já sabe não, a gente já sabe que deu certo, né? Mas você fica naquele negócio desconfiando. E aí tem uma coisa engraçada. Confia desconfiando, né? Por exemplo, assim, eu converso às vezes com meus pais assim... você viu que sumiu 1 bilhão da corretora tal? Quando sai uma notícia ruim, parece que todo mundo vê. Mas ninguém repara que tem fraude no INSS, nos bancos, que roubam banco ali, que fazem... Essas notícias parecem cotidianas, né? E esse é o ponto. E estando numa blockchain, você teria muito mais segurança. Meu pai outro dia falou assim, você viu que pediram resgate em Bitcoin? Eu falei, pai... Como é que você quer que o cara peça 100 milhões de dólares em resgate? Você que o cara vai pegar a sacolinha do coiote Papaléguas e pôr num trem? Não tem mais isso, né? Esse é um exemplo maravilhoso. Porque... Se você tivesse uma identidade descentralizada, que você conseguisse fazer a checagem de que o Dantas é o Dantas, o João é o João, e... Cara, é bizarro. O atendente liga, fala com o cara e o cara conseguiu pegar o empréstimo em cima do outro, sem checar nada. Exato. E esse é o grande ponto. O pior sistema para um fraudador, para um lavador de dinheiro, é uma rede de blockchain, por exemplo. Porque ela guarda todo o registro. Todo o registro, todo o histórico. Você consegue chegar muito mais rápido no fraudador, no lavador de dinheiro, entendeu? Esse é o pavor da turma quando você fala de tudo virar pro... Mas é porque tem um viezinho, né? Todo mundo põe uma lupa quando dá errado. Olha, não, quando dá errado volta 20 casas. Né? Aqui vocês resumiram meus últimos anos de mercado, desde 2016, 2017. Então, primeiro... Dantas, o que você sempre fala pra mim, Dantas? Cara, o João, ele é prova que eu acho que 100% das vezes que eu encontro ele, eu falo que eu admiro a resiliência dele por querer educar, ir lá, mostrar, porque isso não é algo simples, tá? Não é algo simples, você tem essa resistência sim. Tem essa questão geracional. Ao mesmo tempo, eu brinco com diretores de banco, eu sei que não é pessoal, não é contra o Dantas, é um processo, né? E você mencionou seu pai. Meu pai nunca falou comigo de cripto, tá? Tô nesse mercado. Provavelmente quando perguntam pra ele o que o filho faz, ele fala que é tecnologia. Tecnologia é mais fácil. Vem do computador. Este ano, mas aí você vê como essas coisas são. Este ano, ele veio me falar, ele é aposentado, de banco. Foi tema da conversa na mesa. Meu pai tem 76 anos. Poxa, isso já é uma bela evolução, né? Caramba. Pô, pai. E aí? Eu falei, pai, esquece. Mano, o pessoal tava perguntando, eu falei, olha, tá vendo? Ele lia muito, mas eu nunca expliquei pra ele. Então, acho que isso, como tem o João lá dentro do BV, tem essa resiliência, mas a gente não tem como brigar contra certas tecnologias. E sim, toda inovação no início, ela passa por esse conflito. Quem baixava música no Napster lá atrás era um bandido. Exato. Era demonizado. Fora que demorava, hein? Era demorado. Pegava vírus no computador. Você deixava a noite inteira baixando. No computador. Vai roubar seus dados. E aí, toda a história do Napster é em cima disso. O cara foi considerado um bandido. Ele foi preso, inclusive. Foi preso. Então, acho que dentro desse processo de inovação... O cara do Uber foi preso. Ele é o cara do Facebook depois, né? Ele foi mentor. Ele foi mentor do Zuckerberg. Ele foi mentor no Zuckerberg lá na... E acionista. Ele ganhou ali os 5%. É isso aí. Então, acho que esse questionamento, né? Mas porque ele comprou a briga com um mercado extremamente potente. Imagina você comprar uma briga com o mercado financeiro. Cara, todo o sistema, toda inovação, ela passa por esse período. É isso aí. Só que a gente está falando de uma inovação que pegou no sistema financeiro, no processo financeiro. Então, sim, você fazer um sequestro de dados e pedir Bitcoin é muito mais fácil? É muito mais fácil. O sequestro de dados sempre existiu. Agora existe um meio agora que é mais fácil você ser utilizado. Só que, então, o roubo do INSS sempre existiu. Agora, lembra da Georgina? Então, acho que dentro desse processo, sim, é uma adaptação. Vai passar por um período de dúvidas, né? Foi utilizado, ainda é utilizado dentro desse processo, mas
com o tempo, é algo que não dá mais pra... Vai ter outros sustos. Vão ter outros sustos, no meio tá? do caminho. Vão ter outros sustos. Eu tava falando com o João também, o ano que vem vai vir uma baixa, é porque o Bitcoin é cíclico, vai vir uma baixa, vai ter alguma coisa, algum evento falando, quebrou. Quebrou, acabou. Deu problema, AI destruiu o Bitcoin. Aí 2 anos de baixa, aí voltou, olha, fizeram uma solução em AI que melhorou o Bitcoin. Aí vai pra cima. Quanto compute vai destruir o Bitcoin? Então assim, tudo vai depender dessa narrativa e dentro de um processo, né? Se você olhar, eu gosto do exemplo também da internet. A internet foi uma dúvida. Sim, no começo, adoção, né? As pessoas não sabiam muito bem como funcionava, linha de escada, tinha que ir à noite, né? E aí vai... Nossa, fazer aquele barulhinho. eu tinha o modem, né? Discando, enfim. Isso. O Mobile Bank, cara. Mobile Bank foi uma grande baixar evolução, app de banco no celular. Dando exemplo dos nossos pais. Pai, você vai até a agência. Fala, porra, você vai ficar... Mas eu não acredito, eu não confio, né? Tem um livro bem legal que a Cláudia Mancini lançou recentemente, das histórias não contadas, histórias não contadas dos bancários. Aí ele fala da história do Unibanco 30 horas, tem várias histórias interessantes. A do Unibanco é muito interessante, né? Que eu tinha lá o Internet Bank do Unibanco, mas ninguém baixava. Aí eles tiveram a sacada de dar o disquete. O disquete, o CD. Eu tinha o disquete. Os caras baixarem e terem a confiança. Que não, pode baixar aqui que você vai ter como é que eu vou ter um banco na minha casa? Então, alguém vai me roubar, a pessoa olhava aqui, eu vou ser roubado. Né? Você passou, todo mundo passou por isso, né? Todo mundo passou por esse... Senhores, muito obrigado, foi ótimo. Obrigado, Alexandre, obrigado, Dantas, obrigado, João.